Em 2022, a primeira Igreja Batista Nacional, na cidade de Potiraguá, está completando 78 anos de vida e história, edificando pessoas e família. Nesses 78 anos, Deus tem operado de uma forma extraordinária na vida da igreja. A história da primeira Igreja Batista Nacional, na cidade de Potiraguá, ela meio que se mistura com a história da cidade. A primeira povoação do atual município de Potiraguá foi fundada no ano de 1934 por Bento Alves, fazendeiro da região, em terrenos cedidos por João Antônio dos Santos, Dona Tranquilina Martins Ferraz e seus filhos, das fazendas Boa Vista e Fonte Nova, que integrava o então município de Encruzilhada. A povoação que surgia recebeu o nome de Belém. Em 1939, por determinação de decreto estadual, o povoado de Belém foi elevado à categoria de vila e distrito e com o nome de Natal, incluído no município de Canavieiras. E já nesta época, quando tudo que existia era apenas uma pequena vila e pouquíssimas casas, Deus já estava implantando os alicerces da poderosa mensagem do Evangelho nessa terra. Em 31 de dezembro de 1943, retificado por um decreto estadual de junho de 1944, Natal teve o seu topônimo mudado para Potiraguá. 1 mês e 22 dias após a vila de Natal ter seu nome mudado para Potiraguá, no dia 22 de julho do mesmo ano de 1944, sob a direção do pastor Antônio Abílio de Carvalho, em um culto realizado em um salão de cultos da congregação, na casa do irmão Daniel Ferreira de Santana, na rua Egínio Correia, é organizada a primeira igreja da cidade, a primeira igreja batista de Potiraguá. No final da década de 50, a Igreja Batista Brasileira é sacudida pelo movimento de renovação espiritual. Movimento este que ia de encontro à compreensão batista sobre a ideia renovada do batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Um dos seus mais fervorosos defensores de renovação espiritual, sem dúvida, foi o pastor José Rego do Nascimento, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e ele deixava isso muito bem claro em seu programa de rádio. E estamos então assistindo a maravilhosa obra de Deus, derramando o seu Espírito sobre o seu povo na abundância de Pentecoste, vitalizando a sua igreja, vivificando os seus fiéis, batizando-os com poder, concedendo-lhes aqueles mesmos dons espirituais que foram patrimônio da igreja primitiva. Depois de muita discussão, a Convenção Batista Brasileira designa uma comissão de 13 dos seus mais influentes pastores para estudar e apresentar um trabalho analisando o tema em questão, para que assim a denominação pudesse tomar uma decisão final sobre as igrejas que vinham aderindo à renovação espiritual. Depois de muitas reuniões em Minas, Rio de Janeiro, Recife, para discutir o tema renovação espiritual, a comissão dos 13 chegou ao seu parecer final. As igrejas e pastores que aderiram ao movimento de renovação espiritual tinham duas opções: ou se retratar e abandonar as ideias que fugiam do entendimento batista, ou se persistissem, seriam convidadas a se retirarem da Convenção Batista Brasileira. Expulsas da Convenção Batista Brasileira, as igrejas e pastores, como relatam alguns, sentiram-se órfãos. A princípio, relutaram em reunir-se em convenção, mas em 1966 o pastor Hilton Quadros Cordeiro demonstrou preocupação com o destino das igrejas excluídas. Primeiramente, entrou em contato com o pastor Arthur Freire, que lhe aconselhou que seria mais conveniente, ao invés de convenção, reunir as igrejas em uma ação missionária. Dessa forma foi criada a AME, Ação Missionária Evangélica. Nessa mesma época, em Potiraguá, em 1966, o movimento de renovação espiritual ganha força na agora cidade de Potiraguá. Aí nesse mesmo ano de 66, até 67, aí foi quando teve aquela revolução na igreja, para a igreja sair da igreja tradicional, para a igreja tradicional, para a igreja é hoje, né? Aí teve aquela confusão danada, o povo. Aí na hora da votação, vamos votar, discutir, mas depois sentou um bocado, vamos votar. A maioria é quem vai ganhar. Aí a maioria votou para a igreja, ser a igreja como é hoje, né? A igreja como é hoje. Aí com poucos tempos, Festival Salles e Dala, muitos irmãos que conheceram eles. Gidalvo Salles e Simval Salles,
que compra e doa o terreno na Praça Getúlio Vargas, aonde hoje situa o templo da primeira Igreja Batista Nacional na cidade de Potiraguá. Aí ele tinha uma fazenda aqui, perto, tinha uma olaria aí na gruta. Aí a gente ia para lá buscar tijolo para construir aqui a igreja. Pegava cal lá, pegava areia, aí eu estava rente. Pegava água no rio, eu estava rente. No ano de 1967, extingue-se a AME, dando lugar à Convenção Batista Nacional. Em sua primeira sessão de Assembleia Inaugural, realizada no dia 16 de setembro de 1967, no templo da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, nascia ali a Convenção Batista Nacional. A CBN é fruto do movimento de renovação espiritual, um tempo diferenciado do agir de Deus, tempo de avivamento genuíno, de quebrantamento sincero, de entrega a serviço da proclamação do Evangelho e da vida em santidade. O movimento passou, como todo avivamento teve seu tempo. Bendito seja Deus que permitiu que esse fogo se espalhasse por toda a pátria brasileira. O fogo não ardeu apenas em Belo Horizonte, São Paulo ou Recife, onde pastoreavam Rego do Nascimento, Ernesto Onini e Rosivaldo Araújo, os três mais conhecidos dentre os muitos e honrados pioneiros. A chama se espraiou nos Campos Brancos, gente que só o céu há de reconhecer, espalhou a mensagem com o coração ardendo de amor pelo Senhor. O movimento passou, mas os frutos permanecem. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, batistas nacionais de muitas matizes e vozes. Se não fosse esse dia que eu voltasse para Jesus, para a igreja, hoje eu não estaria aqui, viu? Mas os irmãos estão vendo que eu estou aqui, estou lá de Jesus Cristo, viu? E essas são as minhas palavras. Eu me lembro que na minha conversão foi uma coisa tão interessante, porque eu tinha largado de beber, de fumar, e a mulher disse para mim, você devia logo ser crente. E eu disse, você me disse uma coisa boa, você me despertou e me diga assim, você devia ser crente, eu vou ser crente mesmo. Aí eu saía, em disparada. E quando chegava na esquina, a primeira pessoa que eu encontrava era o pastor Nelson. E eu dizia para o pastor Nelson, o que é que eu devo fazer para ser crente? Ele disse, sim, meu irmão, isso agora é um negócio meio difícil, mas faça o seguinte, volte, entre no seu quarto, converse com Deus. Mas como é que eu vou conversar com Deus, pastor? Eu não conheço nada do treino. Você não conversou comigo? Não perguntou. Faça essa mesma pergunta para Deus. O que é que eu faço, Deus, para lhe servir? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O tempo foi se passando e eu só tenho alegria, pastor. Só me sinto bem de ser um servo do Senhor. Foi através da Igreja Batista que minha vida foi restaurada, pastor. Discipulei muitos anos. Logo depois que eu batizei, o pastor Jorge me entregou o discipulado. Aprendi com eles e eles aprenderam comigo, pastor. Graça e paz, queridos irmãos de nossa amada igreja, Primeira Igreja Batista em Potiraguá. É com muita alegria que eu, nesse momento, transmito essa mensagem a vocês. A igreja com a qual eu fui membro, me criei, ajudei a construir. Muitos irmãos que estão em todo o Brasil, no exterior, passaram por esta igreja. Como referência para a minha vida, da Igreja Batista Nacional em Potiraguá. Foi aí que eu encontrei com Jesus, Jesus me salvou, eu tinha 11 anos de idade, aos 12 eu me batizei. No dia 18 de janeiro de 70 foi a inauguração desse batistério aí. E eu fui a primeira pessoa a ser batizada aí pelo pastor Leandro Dias Teixeira, que era o pastor interino na época. Eu sou muito grata a Deus por um dia ter sido membro dessa igreja. Não há como desvincular a Igreja Batista Nacional de Potiraguá da minha história de vida. Para começar, logo alguns dias depois que nasci, 31 anos atrás, eu fui consagrado ao Senhor nessa igreja. Isso significa muito para mim. E o mais especial, pelo meu avô, o pastor Nelson, que foi pastor dessa igreja por muito tempo, pastoreou as ovelhas aí, junto com a minha avó Elza. E esse momento da consagração está registrado em foto, em que aparece minha mãe, e não aparece na imagem meu pai, o fotógrafo Sadraque Santos, porque ele estava tirando a foto. Meu avô
minha avó, meu pai já não estão mais entre a gente. Mas deixaram um legado muito forte através de suas histórias que estão ligadas muitas vezes a esta igreja. E é uma honra para mim ter aprendido muito aí com vocês. Graça e paz, aqui é o pastor Nildo que vos fala, presidente da CBNBA. Com alegria queremos celebrar a Deus com os amados irmãos da primeira igreja batista aí em Potiraguá, pelos seus 78 anos de existência. Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas, que a chama do Espírito continue acesa no meio de vós, que o Senhor continue abençoando e prosperando a boa obra que Ele começou. Pastor Nivaldo, parabéns, igreja, parabéns. Receba o nosso abraço. Deus abençoe esta igreja com paz, saúde e bem-estar. Shalom. A graça, a paz, a alegria do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Walter Cunha, presidente da Uniban, a nossa Ordem de Ministros Batistas Nacionais aqui do estado da Bahia. Muitas felicidades nesta data, são 78 anos de história, 78 anos de vitórias em Cristo Jesus. Mando um grande abraço ao nosso querido pastor Nivaldo Borges, esse jovem pastor dinâmico que ao lado desta igreja com certeza viverá momentos ainda mais marcantes. Desejo a todos os irmãos uma festa gloriosa, rica de bênçãos na presença do Senhor. Deus seja sempre louvado. Graça e paz da parte do bom mestre Cristo Jesus a todos os irmãos da PIB de Potiraguá. O nosso desejo é que Deus continue abençoando os amados em tudo, em todo o tempo. Passando aqui para parabenizar essa igreja abençoada pelos seus 78 anos. Que Deus continue abençoando, usando os servos do Senhor neste lugar. Deus continue estendendo as poderosas mãos dele sobre a vida de cada um dos irmãos. Essa igreja que foi um marco no nosso ministério, que nos amou, que cuidou de mim, de minha família, que realmente revelou o cuidado do Senhor para com seus filhos sobre a terra. Irmãos e irmãs especiais que tem neste lugar, nessa igreja, tenho certeza que tem cuidado aí do pastor Nivaldo, e Deus ele vai continuar abençoando essa igreja e ela vai estar colhendo os frutos desse cuidado que tem com seus servos. Deus continua estendendo as mãos dele sobre vocês, sobre o pastor Nivaldo, sobre o ministério dele, sobre a família, que em tudo, em todo tempo, Deus possa ser glorificado através dessa igreja. A primeira Igreja Batista Nacional tem sido não apenas testemunha ocular, mas sobretudo é uma igreja que tem sido protagonista em tudo aquilo que Deus tem feito na história dessa convenção ao longo de décadas. Parabéns, Primeira Igreja Batista Nacional, pelos seus 78 anos.